Lex loci delisi commissi. A lei do local onde o delito é cometido. Muito bem, a primeira especificidade que nós temos no estudo do artigo 9º, no direito das obrigações, no direito internacional privado brasileiro, é a questão dos delitos. Ou seja, os delitos civis têm a regra de lex loci delisi commissi. E aqui existe aquela velha ideia de extensão de interpretação do parágrafo 1º do artigo 9º, que é justamente o quê? A lei do local onde aconteceu a ação do delito. Tudo bem, essa expansão do artigo 9º, parágrafo 1º, para esse tipo de pensamento em responsabilidade civil decorrente de ato ilícito é uma coisa estranha, mas tem doutrina que defende isso. Então aqui você tem que tomar cuidado. Quando você está diante de um ato de ilicitude, não estou falando de fato típico, ato tipificado, não estou falando de conduta penal, não. Eu estou falando daqueles atos que configuram atos de responsabilidade e ressarcimento. Aquele famoso, aquele que por negligência, imperícia ou imprudência, que causar dano ao trem, tem de ressarcir, indenizar. Então, nesse contexto, a regra geral é a lei do local onde o delito foi cometido. Ou seja, a lei do local da ação, utilizando agora a terminologia penalista. Sendo que o maior exemplo para esse tipo de conexão para fins de responsabilidade civil são os acidentes de trânsito, mais precisamente o Protocolo de São Luís sobre matéria de responsabilidade civil emergente de acidente de trânsito entre os Estados-partes do Mercosul. É o decreto 3.856/2001, que vai dizer lá: direito aplicável, artigo 3º, a responsabilidade civil por acidente de trânsito será regida pelo direito interno do Estado-parte em cujo território ocorreu o acidente. Onde aconteceu a ação. Se no acidente participarem ou resultarem atingidas unicamente pessoas domiciliadas em outro Estado-parte, o mesmo será regido pelo direito interno deste último. Opa! Então, se no primeiro item nós temos a consagração da lei do local onde aconteceu o delito, a ação, você vai ter a exceção logo já no segundo item do mesmo dispositivo, que vai dizer que se o delito, o acidente de trânsito, envolver somente pessoas domiciliadas em um mesmo país, Estado-parte do Mercosul, aplica-se o direito do domicílio comum. Então, acidente de trânsito adota a regra geral, lei do local do cometimento do delito, do ato, do acontecimento do ato, mas já põe a ressalva de que, se os envolvidos têm o mesmo domicílio, é a lei do domicílio comum dos envolvidos. E para melhorar, vem o artigo 4º do mesmo protocolo e diz: a responsabilidade civil por danos sofridos nas coisas alheias aos veículos acidentados como consequência do acidente de trânsito são regidas pelo direito interno do Estado-parte no qual se produziu o fato. Aqui nós já temos a lei do local do resultado. Professor, dá para visualizar isso? Dá. Pense na seguinte situação. Temos 2 brasileiros, cada um viajando como turista na Argentina. Um desses brasileiros aluga um carro e durante a sua passagem atropela esse outro brasileiro. Os 2 são domiciliados no Brasil. Muito bem, isso é um acidente de trânsito. Aconteceu aonde? Na Argentina. Mas constatou-se que o domicílio comum dos envolvidos no acidente são de domicílio brasileiro. Então, vai ser aplicado o direito brasileiro. Professor, e é o artigo 4º? O artigo 4º é o seguinte: um brasileiro pegou o carro dele, vivia no Rio Grande do Sul e foi para o Uruguai. Durante a sua passagem no Uruguai, foi lá e bateu no poste numa rua. E esse poste caiu, quebrando o carro de uma
brasileira também domiciliada no Brasil, só que em Recife. Muito bem. Como isso se trata de acidente, dano material, a queda do poste ocasionou a quebra do carro, aplica-se o direito local do Uruguai. Mas, professor, os dois não são domiciliados no Brasil? Não, porque o dano é decorrente de um acidente de trânsito, não é do próprio acidente. Não foi o brasileiro gaúcho que foi lá e bateu no carro da brasileira domiciliada no Recife, nordestina. Foi o gaúcho foi lá, bateu num poste uruguaio, o poste uruguaio caiu e quebrou o carro, deu PT, perda total, no carro da recifense, na nordestina. Então tem que tomar cuidado com isso. Acidente de trânsito é uma área que eu recomendo vocês estudarem em casa muito bem, porque é uma coisa comum de acontecer envolvendo turistas. Então, na prática, é capaz de um dia vocês esbarrarem com um caso desse. Mas eu utilizo o acidente de trânsito para demonstrar que essa área de responsabilidade civil, você nunca deve partir do artigo 9º. Esquece o artigo 9º. Vá sempre para a legislação específica. Por quê? Porque dependendo do tipo de responsabilidade, pode ser a regra do local da comissão do delito, da ação, que é a regra geral, por interpretação sui generis do parágrafo 1º do artigo 9º. Como pode ser também o local do dano, ou seja, o local do resultado, que é muito comum em direito ambiental, especialmente direito ambiental marítimo. O navio pode estar navegando no alto mar e começa a bombar óleo. Só que o óleo afeta as costas brasileiras. Qual é o direito que se aplica? Lei do local do dano, direito brasileiro. Por quê? Porque para a responsabilidade civil de dano ambiental, responsabilidade por dano ambiental, sempre se vê a ideia de recuperar o meio ambiente. E nada melhor do que ser o local aonde aconteceu o dano. Porque aí entende-se que a legislação do país onde aconteceu o dano já leva em consideração os ecossistemas, a biosfera que lá existe. E nós também temos as responsabilidades por lei, ex lege. Professor, que bomba é essa? Essa é a bomba do artigo 165 do Código Bustamante. As obrigações derivadas da lei regem-se pelo direito que estiver estabelecido. O que é isso, professor? O que é uma responsabilidade ex lege? Alimentos. Se você tem uma obrigação de prestar alimentos, ela é regida pela lei que estabeleceu isso. Ou seja, você tem uma separação de divórcio que transitou em julgado na França, e nela contém a obrigação de você prestar uma quantia em alimentos para o alimentante. O direito aplicado vai ser o direito francês. Mas, professor, o alimentante vive no Brasil. Não importa. Por quê? Porque a obrigação está decorrendo de decisão jurídica sobre a lei francesa. Isso aqui é a famosa respeito à soberania do ato decisório francês. Você é obrigado a seguir aquela obrigação porque ela é decorrente de lei. Tá? Então, alimentos é uma das situações sobre isso. Então, é a regra geral, a lei do Estado que estiver estabelecida a obrigação legal. Tá? Então, quando você vê a situação, o cara, por ser alemão, francês, estadunidense, brasileiro, tinha a obrigação legal de fazer aquilo, então é a lei do local, lei do país que da pessoa que está vinculada, normalmente da nacionalidade, é que vai reger aquela obrigação legal. Tá? Professor, isso é um caso comum? Não, isso não são casos comuns, tá? Agora, atenção, cuidado. Professor, mas alimento
Não é família? Não seria artigo 7º, domicílio? Veja só, eu não estou perguntando qual é o direito que vai ser aplicado ao alimento. Eu estou falando do direito aplicável ao cumprimento da obrigação de alimento. Eu não estou falando da substância, do quantum ou como os debates substanciais. Eu estou debatendo do cumprimento da obrigação estabelecida em lei. Ponto. Significa que eu não estou debatendo qual vai ser o valor, qual vai ser a responsabilidade, qual o direito que rege o valor, que vai reger a responsabilidade da guarda, etc. Eu estou falando do cumprimento do que foi estabelecido. Tá? Então, isso aí é a ideia essencial de obrigação ex lege. Então, cuidado. Este é o campo da responsabilidade civil. Não existem duas responsabilidades iguais. Cada responsabilidade tem sua própria mecânica dinâmica. Veja o acidente de trânsito.